Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos preços do Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento, atualmente em um canal praticamente horizontal. E ao fundo do gráfico nós vemos uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados de acordo com quantos desvios padrão. O total agregado do volume negociado nessas exchanges encontra-se acima da média nos últimos 59 dias em desvios padrão. Nós temos aqui os preços orbitando ao centro do canal, logo acima de uma região que principalmente concentrou os fechamentos diários nesses últimos 59 dias. A gente vê ali próximo a 40% dos fechamentos diários encontram-se dentro dessa região, logo acima, terminando, dos 10K5 e logo abaixo, então, dos 10K13. Então, uma faixa razoavelmente estreita. A gente tem aí 10.250, 10.550, uma faixa aí de 300 tethers, concentrando aí em torno de 40% give it or take, ou seja, um pouco mais, um pouco menos, dos fechamentos diários aí nesses últimos 59 dias. Os preços sem volume, e aí a gente consegue ter uma ideia ali de como eles estão convergindo aí para esse valor, com uma oscilação aí tanto para cima quanto para baixo, mas sempre retornando essa faixa central. Isso aí tem dominado a dinâmica aí nesse período que a gente tem aqui, então, à nossa disposição, com praticamente $1.000 tanto para cima quanto para baixo de oscilação no máximo, mas retornando então a esse valor. Então o que nós vemos é uma oscilação centrada em 10K5. Essa tem sido a dinâmica dos últimos 2 meses. O volume bastante dentro da média, a gente vê aqui os tons azulados fortes, correspondendo aí a nenhum excesso à média. Isso pode ser volume dentro da média, abaixo, ou exatamente a média, mas como a gente está acompanhando aí CoinMarketCap, a gente já pode dizer é um volume abaixo da média. E com essa perspectiva de volumes baixos, nós não vemos aí grandes rompimentos. Isso nós vamos mostrar melhor aí no mercado agora, mas vocês estão acompanhando as nossas análises já sabem que exatamente isso que a gente já vem comentando aqui há bastante tempo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas, o horário de Brasília, agora 19 horas e 20 minutos. Então, praticamente aí 1 hora e 32 minutos desde agora pro fechamento do candle diário nestas exchanges. Aí nós temos aí 10.430, nossa expectativa para o final do dia de hoje, um leve recuo em relação ao fechamento anterior, no intervalo admitido dos 10.183 aos 10.677, uma faixa razoavelmente ampla, 2,45 a nossa margem de erro, pouco acima, 10% acima do que os preços têm variado de um dia para o outro. E aí então nós vemos aí a nossa expectativa de manutenção dentro dessa faixa, centrado aí nos 10.400, logo abaixo dos 10.500, que sugere aí um viés de não rompimento, ou seja, a capacidade de romper os 500, 10K5, que é uma resistência importante, probabilidade aí é um pouco menor aí. Então a gente vê um leve viés para que esse rompimento não ocorra. Nós já vamos mostrar isso aí no mercado agora, casualmente onde é que os preços estão oscilando, um pouco abaixo aí dos 10K5, bastante próximos, estão pressionados então entre o fundo da região de congestionamento e uma LTA aí que a gente identificou já faz mais tempo. Então os preços estão aí dentro dessa sub-região estreita. Vamos dar uma olhada no outro ativo que a gente preparou para vocês. Hoje é dia de SOS, na realidade eu acho que atenderam o chamado finalmente. É o EOS que a gente brinca, né? Enterprise Operating System, é dali que vem a sigla EOS, né? O acrônimo, como preferem chamar. Dentro de um canal de baixa, nós vemos aí então os preços dentro desse canal ao fundo, fazendo aí uma recuperação aos 13,25 no fechamento diário, mas a gente vai mostrar para vocês depois na análise aí no mercado agora. Eles têm
ficado acima dos 3,17 no fechamento dos candles de 1 hora. Então, uma movimentação importante, só que a gente vê aqui volume bastante fraco, pelo menos até agora. Esse agora é o fechamento diário de ontem. Então, aqui a gente tem pouco volume e os preços dentro de um canal de baixa e ao fundo dele, ou seja, uma decadência dentro de uma decadência. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, então dentro dessa normalidade que a gente tem aqui, 3.28 Tethers, 3.21, 3.35, um intervalo admitido, 2,15% a margem de erro, 60% do que os preços variam de um dia para o outro, mas a gente chama atenção para a correlação aqui acima de 50%, entre volume e preço, e isso mostra um papel mais relevante aqui nesse ativo do que na Bitcoin do volume na determinação da direção, ou seja, metade da direção dos preços é dada pelo volume negociado nessas exchanges aí de onde nós extraímos os dados. Então, com base nisso, com isso em mente, nós vamos para o mercado agora, e aí então começamos o nosso giro com CoinMarketCap, nesse momento aqui, benchmark 10K5, então da Bitcoin, $10.519, $179 o Ethereum, logo abaixo dos 180, um excelente avanço aí para quem estava aí brigando nos 172, Ripple 26.1 retornando então aos 26 centavos, Bitcoin Cash retornando aos $300, Litecoin quase aos 70, Binance Coin 22.5 aí, ela que talvez teve esse avanço um pouco maior nos últimos dias, retornou um pouco, ela está na realidade oscilando aí nessa faixa sub 24, e o EOS 3,62, então uma excelente alta aí no dia de hoje, 12,77%. É uma alta excelente, sim, porém ele tem muito ainda para subir, para recuperar tudo que foi perdido nessas últimas quedas. Vamos dar uma olhada no volume, essa parte então deprimente, talvez nos volumes mais baixos que a gente se lembra de ter visto aqui, BitMEX liderando com 1.8 bi nas últimas 24 horas, uma queda de 54% nas últimas 24 horas, baixíssimo esse volume e em decadência, e XX segurando então no 1 bi, e aí as demais a gente tem que, como se diz, cavocar, e a gente chega então aqui nas demais exchanges, Bitforex 820, Binance 768 e o OKEx 767, então muito baixo o volume, e com essa configuração nós acreditamos que grandes movimentações não devem acontecer. Falando nelas, a gente entra aqui no gráfico de diário, ou seja, cada candle é um dia direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, a gente vê aqui as configurações aqui dos preços dentro dos estudos gráficos aqui que a gente fez. Então nós vemos aqui, estamos espremidos dentro do fundo da região de congestionamento aos 10K5 e uma LTA que a gente identificou aqui passando pelos fundos das movimentações desde os 13K e antes dos 12K. Então esses dois fundos aqui determinaram essa reta que suportou aqui a movimentação pós-teste aos 12K, foi recuperada recentemente e agora vem sustentando os preços mais uma vez. Isso não fica claro aqui, mas nós vamos já mostrar para vocês. Um outro ponto aqui que nos chama a atenção, que a gente tem discutido bastante no nosso grupo Alertas Wild Horses, é o fraco volume associado aos testes ALTB, que segue invicta aqui, cada vez em níveis inferiores, já agora os 10K9, 10K8. Eu vou mostrar para vocês, o primeiro teste teve um volume enorme, não foi possível, o segundo teste teve um volume menor, difícil acreditar que seria rompido, mas foi aqui que se definiu essa LTB, então os preços poderiam subir um pouco mais com o aumento de volume, então não tinha-se como imaginar que aqui seria um topo, uma vez que o topo anterior aconteceu mais acima, com mais volume, nós vimos num crescimento de volume, então a gente poderia continuar com crescimento de volume e crescimento dos preços, tal qual a sequência de candles anteriores mostrou aqui, que nos levou aos 14K, porém fizemos meia volta a volver aos 13K. E aí recuamos. O próximo teste, aí já definida a LTB, esse encontro aconteceu com menos volume do que os encontros anteriores e não podia ter resultado em outra coisa. Aí tivemos um recuo, a questão sempre era até onde recuaríamos. E
Tivemos então agora, depois de uma oscilação descendente, tivemos aqui mais um encontro com a LTB e que teve o mesmo resultado, mas esse resultado a gente já imaginava, pelo fraco volume que os preços vinham apresentando, a gente antecipou aí no nosso grupo e conseguimos então definir exatamente o ponto de reversão, que foi o encontro a LTB ainda invicta. Não se esqueça, participe do nosso grupo Alertas Wild Horses, o plano trimestral R$ 195. Vocês têm 3 meses de participação no nosso grupo, que nós acreditamos que é um tempo mais que suficiente para você não só recuperar o seu investimento, mas tomar contato então com a maneira como que nós analisamos os preços para poder seguir fazendo isso por conta própria. E aí, por fim, então, nós temos aqui esse recuo. Vamos dar uma olhada então no EOS, Enterprise Operating System. Começamos aqui então com o gráfico semanal e aí a gente quer chamar a atenção para vocês dessa configuração que nós temos aqui. Os preços então a partir daquele topo histórico acima dos $14, na realidade praticamente aqui falando em Tether, né, 15,6 deve ter sido o topo. Nós tivemos então esse forte recuo e fizemos um fundo, depois tivemos aqui uma nova ascensão e tivemos aqui uma oscilação, um fundo temporário, um ponto de sela na verdade, que é uma parada então que se tem aqui na queda, antes de continuar a movimentação. A gente chama isso de ponto de sela, mas daí é uma análise gráfica, nada relacionado com ações. E aí, o que nós temos aqui? A definição, então, de uma linha de tendência de alta que foi perdida, e nós temos aqui um fundo importante que foi perdido aos 3,27, 13,40, pouco acima disso, quase 13,50, mas nós fizemos um fundo aos 3,17. Esse fundo aqui, com esse pequeno segmento aqui na cor branca, então ele foi mantido, ele foi preservado e agora ele sustenta aí a nossa movimentação. Vamos mostrar para vocês. Nós temos aqui, então, esse fundo aqui aos 3,17. Esse fundo foi mantido no fechamento aí de candles de 1 hora e agora ele está impulsionando os preços. A gente vê aqui com mais volume, apesar da gente estar no gráfico semanal. O volume começou a aumentar no EOS ao longo dessa semana, em especial no dia de hoje. E isso pode estar se refletindo aí num ponto pivotal, ou seja, um pivô de alta. Os preços então chegaram num fundo e agora começam a subir. E isso é importante, a presença do volume sugere isso, ainda é cedo, mas é bem possível que isso esteja acontecendo. Ele tem aí bastante chão pela frente para recuperar, em especial a casa dos $4 ou 4 tethers, como queira. Então está fazendo o rompimento aqui dessas LTBs aqui em vermelho, mas em especial aqui cruzar para cima essa LTA. Isso aí deve acontecer aos 4,40, 4,30, 4,50, depende de quanto tempo ele levar para chegar lá. Então, nós acreditamos que dentro de uma continuidade de aumento de volume, os preços devam seguir então esse aumento de volume e voltar então aos níveis de outrora, porque a gente vê aqui nesse ativo, em especial aqui nessa última movimentação, desde o pico que nós tivemos aqui aos 8,60, nós tivemos aqui uma decadência dos preços associada a uma decadência de volume. Então aqui uma reversão no volume sugere, ainda é cedo para determinar, sugere apenas um possível aumento nos preços. Só que como esse ativo está bastante defasado e a gente observou aí uma relutância nele em declinar abaixo dos 13,17, sempre recuperando aí esse nível, nós acreditamos que o pior para o EOS já passou. É uma coin, na nossa opinião, excelente, com elevado fundo tecnológico, e isso permite então que agora os preços comecem a se recuperar, e aí é uma excelente oportunidade para quem quiser adquirir essa coin a um desconto. Em especial, evidentemente que a gente não pode considerar, mas é praticamente um insulto, o EOS a 13,60 e a Binance Coin a 22 tethers. Então tem uma diferença de preço muito grande, enquanto as funcionalidades que o EOS permite são muito maiores. Praticamente tudo que a Binance é, inclusive me arrisco a dizer, tudo que a Binance é pode ser replicado dentro da plataforma EOS. Então, é uma plataforma excelente em termos de capabilidade, de funcionalidade, e o EOS tem um significado dentro disso, que é a reserva de recursos computacionais
nessa blockchain. Então, os preços de 360 não refletem, na nossa opinião, apenas essas funcionalidades, essas capacidades de desenvolvimento, isso ainda não está incluso no preço. Pessoal, essa foi a nossa análise. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até a nossa próxima edição. Amanhã, especial altcoins, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Não se esqueça de assinar nosso canal, ativar as notificações e, claro, participe do nosso grupo Alertas Wild Horses. Escreva um e-mail para contact@greenfield-br.com com o título Alertas. Muito obrigado, até a próxima, tchau.